livrinho aqui, ó. Então tá aqui, Deus falando conosco o tempo todo por aqui, ó. Por todas essas folhas aqui, bem fininhas. É Deus falando conosco desde o princípio, desde Gênesis até Apocalipse. É a palavra de Deus, gente. É a voz de Deus falando conosco. É a voz de Deus falando conosco. Olá, tudo bem? Nós vamos ler aqui mais um capítulo do livro de João, e dessa vez é o capítulo 6. Mas antes eu vou dar uma passadinha no capítulo anterior, que nós lemos João 5, que fala sobre a cura do paralítico de Betesda. E depois disso, porque Jesus curou o paralítico num sábado, os sacerdotes foram contra o que ele fez, porque no sábado era um dia consagrado às coisas espirituais e ninguém podia trabalhar naquele dia, fazer nada além do que ir às sinagogas e orar, né, e buscar Deus. Então naquele dia Jesus Cristo infringiu uma lei, que é a lei do sábado, né? Ele curou naquele dia. E o paralítico de Betesda pegou a cama dele, porque Jesus falou: pega a tua cama e anda. E ele pegou a cama porque teve fé e saiu andando. Foi liberto daquela paralisia de 38 anos. Há 38 anos que ele estava ali no tanque de Betesda, esperando ser curado, porque ele acreditava que mergulhando naquele tanque ele iria ficar curado. Mas como ele era paralítico, ele não tinha como entrar naquele tanque. Então ele esperava com que alguém o levasse. Só que ninguém levou ele para aquele tanque, porque as águas se agitavam e eles acreditavam que ali havia um anjo que agitava as águas e quem mergulhasse naquelas águas sairia liberto da enfermidade que tinha. E ele, por ele ser paralítico, não podia ir sozinho e não tinha quem o levasse. E Jesus naquele momento apareceu. E Jesus simplesmente falou para ele: se tu crês, queres ficação? E ele disse que queria. E então Jesus falou: pega a tua cama e anda. Ele simplesmente pegou a cama dele e saiu andando, não precisou mergulhar no tanque. E os sacerdotes se incomodaram com aquele fato, o episódio dele sair com a cama, carregando a cama pelo caminho. E Jesus naquele momento saiu, ninguém mais ouviu. E os sacerdotes queriam saber quem fez aquilo, por que ele estava carregando a cama, que era um dia de sábado. E ele explicou: o homem que passou por mim me curou e pediu para eu pegar minha cama e andar. E eu peguei a cama e andei. Então eles queriam saber quem era. E naquele momento eles começaram a procurar Jesus para matá-lo, né? Porque eles descobriram quem era que tinha feito aquele milagre. E depois disso Jesus foi para outra cidade, né? Que ele estava ali em Betesda, né?
E, e ali ele partiu para a Galileia, que era da banda do mar da Galileia, o Tiberíades. Tiberíades. Quem é Tiberíades? Vamos lá, a gente vai procurar saber quem era Tiberíades e o que era Tiberíades. Se era cidade, se era um lugar onde se tomava um banho, né? Um tanque. Vamos lá, nós vamos procurar saber o que é Tiberíades. Nós estamos aprendendo todos juntos, né? Eu estou lendo a Bíblia aqui e para mim o que é novo eu vou pesquisar para saber o que significa, qual é o significado daquilo que eu não entendi. Eu vou procurar saber o que é, porque as coisas aconteceram em outra nação, né? As coisas aconteceram em Jerusalém. Então, eu não conheço aquele lugar, não sei onde estão, o que é uma cidade, uma palavra aqui que a gente encontra, que às vezes fica difícil a gente entender. Então, o que eu faço? Eu vou procurar saber o significado daquela palavra. Então, localizada às margens do Mar da Galileia, Tiberíades. O que é Tiberíades? Então, nós vamos lá aprender. Localizada nas margens do Mar da Galileia, Tiberíades, a capital da Galileia, foi criada no início do período romano em ter servido durante muitos anos como centro religioso, administrativo e cultural do povo judeu. Além da sua rica história e significado e moderna, Tiberíades é sinônimo de férias em Israel. É uma cidade, né, próxima à capital. Então, lá era o centro administrativo. Tinha muitas pessoas caminhando por ali, passando por ali, sacerdotes, o povo, mas ninguém tinha a compaixão de levar aquele paralítico para dentro do tanque, para ser liberto daquela enfermidade dele de 38 anos. Então, Jesus Cristo fez esse milagre. E dali ele partiu para a Galileia. E depois disso, Jesus partiu para outra banda do Mar da Galileia, que é o Tiberíades, né, de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para os experimentar, né? Para o experimentar, porque ele bem sabia o que haveria de fazer. Então Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? É uma grande multidão que dizia aí ser umas 5.000 pessoas. Então vamos lá. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. Está escrito aqui na Bíblia. 5.000 homens. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente fez também com os peixes, quanto eles queriam. Olha isso. Tinha uma pessoa, um rapaz, com... deixa eu dar uma olhada aqui, volta aqui. Com 5 pães e 2 peixinhos. Eles colocam, está escrito aqui na Bíblia, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. No capítulo 6 de João, versículo 9. Versículo 9. E quando estavam já saciados de tanto comer, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. 12 cestos. Que sobejaram, falou que eles já haviam comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tirarem dali para fazerem um rei, né? Ele tornou a se retirar e ele foi sozinho para o monte. Ele saiu dali do meio da multidão. Que Jesus fazia assim, ele fazia os milagres, mas ele não ficava no meio da multidão, ele saía, se esquivava, né? Porque não era tempo ainda
dele aparecer, ficar visível ali, né, no momento ali para aquela sociedade. Então vamos continuar. A partir do versículo 16, Jesus anda sobre o mar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo ter com eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado e tendo 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, eles lhe disseram: sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Então Jesus Cristo veio ali, né, passando aquele episódio, aquela situação. Ele saiu, se retirou, ficou sozinho, e os seus discípulos pegaram o barco e estavam navegando. E como já era tarde, já era noite, Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Quando Jesus veio ao encontro deles, veio andando pelo mar. E eles temeram ali, né, porque vinha o vento, soprava o vento. E Jesus disse: não tem mais, sou eu, né, sou eu, não tem mais. Eles achavam que deveria ser um fantasma. Jesus é o pão da vida para os que creem. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E, achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscai, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. O pão é a palavra de Deus, né? É a voz dele, né? São os conselhos dele. Esse é o pão da vida. Então você vem a Jesus, que é o pão. E a partir do momento que você sacia a sua alma com esse pão da vida, nunca mais tem fome, nem terá sede, porque você já vai estar saciado, que é a tua alma pedindo com fome e sede, né, da palavra, com fome e sede de Deus. Então, mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a verdade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Então os judeus ficavam murmurando ali no meio da multidão. Eram mais de 5.000 homens. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como diz ele: desci do céu?
Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes. Jesus já ouvia, né? Já sabia o que eles estavam falando, qual era o intento do coração deles. Jesus conseguia ouvi-los. Não murmureis entre vós, Jesus dizia para eles. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus está sempre afirmando: eu sou o pão da vida. Quem crer em mim terá a vida eterna. Ele sempre afirma dessa forma: quem crer nele terá a vida eterna, porque ele é o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele já falando do sacrifício dele na cruz. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Ou seja, comer do pão e beber da carne é aquela simbologia que ele fez na Santa Ceia, né? O partir do pão e o beber do vinho, que simboliza a carne, que é o pão, e o vinho, que é o sangue. Então, quem não comer da carne, não comer do pão e não beber o sangue, que é o vinho, não terá parte com Cristo. Então, jamais terá vida eterna. Jesus é abandonado por muitos discípulos. E a confissão de Pedro. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então, muitas pessoas se escandalizaram com esse discurso de Jesus. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Subir para o céu, para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. O que o havia de entregar. Então Deus já conhecia aqueles que não criam e aquele que o havia de entregar, aquele que haveria de traí-lo. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então é isso, aquele que não crê no Filho de Deus
não terá a vida eterna. Aquele que não comer do pão, que é a carne de Cristo, e não beber do vinho, que é o sangue, não terá parte com Cristo, não terá vida eterna. E é esse o ensinamento de hoje que Jesus enviou para os seus discípulos e hoje está enviando a nós, que nós lendo a palavra de Deus, nós acabamos que entendendo a mensagem, né? Então, vamos ficar aqui para o próximo vídeo. Nós vamos ler João, capítulo 7. Aí eu vou pedir para você que ficou comigo aqui, né, que ouvindo nessa leitura, e tiver interesse e quiser passar essa mensagem para outra pessoa, me ajudar compartilhando essa mensagem, curtindo o canal para que ele seja relevante para outras pessoas, se inscrevendo também nele, para que possa receber os outros vídeos quando for publicado. E comente, se quiser me perguntar alguma coisa, a gente pesquisa junto, a gente responde, ou então dá sugestão, tá bom? Muito obrigada por você ficar aqui, até aqui, e até o próximo vídeo.